Olá pessoal, meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá. O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre uma ferramenta muito poderosa que vai ajudar muito no preparo das suas anotações, os mapas mentais. Então fica comigo! Vocês já ouviram falar nos mapas mentais? Vocês aplicam essa ferramenta no dia a dia de vocês? Deixe aqui nos comentários se vocês conhecem, o que vocês acham dessa técnica. Os mapas mentais, eles são um diagrama intrincado de organização das informações. E eles imitam a estrutura de um neurônio, com ramificações que partem do centro e que vão em direção às extremidades. E elas evoluem por meio de padrões de associação, de forma que aquelas ideias que são mais importantes, elas fiquem mais próximas do centro. Os mapas mentais, eles utilizam imagens, palavras-chave e cores. Essa ferramenta, ela foi desenvolvida por Tony Buzan em meados da década de 60. E no seu livro, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, esse livro aqui, ele apresenta uma série de exemplos de aplicações dessa técnica no dia a dia. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês. Tem um mapa mental para organizar uma festa infantil, tem ainda um mapa mental para escrever um relatório anual, tem também um mapa mental para aproveitar ao máximo o tempo livre. Um bom mapa mental, ele tem 3 características básicas. A primeira delas é uma imagem central que resume o tema principal que vai ser considerado. Essa imagem central, ela pode ser associada ou substituída por uma palavra-chave, escrita em letras mais elaboradas, mais chamativas. A segunda característica são ramificações grossas que se irradiam dessa imagem central, que representam então os temas fundamentais relacionados com o assunto principal. Cada uma dessas ramificações, ela é representada por uma cor diferente. E dessas ramificações principais, brotam então ramificações subsidiárias de segundo e de terceiro nível, que se relacionam com outros temas associados. Uma única imagem ou palavra-chave é então colocada em cada ramificação. Para se fazer um mapa mental, você pode utilizar o processo manual, e aí nesse caso você vai utilizar uma folha em branco, tá? Uma folha em branco qualquer, sem pauta, sem nenhuma linha, pelo menos no formato A4, tá? E aí na posição paisagem. E você vai usar canetas coloridas, tá? Como essas. Ou você pode ainda utilizar aplicativos e softwares. E existe uma infinidade deles disponível, tá? Tem as ferramentas grátis e tem também as versões pagas. Os mais usados, os mais utilizados aí é o MindMeister, tá? Tem também o FreeMind, o Xmind, tem o iMindMap, que esse é o software do Tony Buzan, o inventor da ferramenta. Tem o Mind Manager, que é um dos os mais antigos que existe para elaborar mapas mentais, e também, se eu não me engano, é a ferramenta mais cara que tem. E ele chama Mind Manager na versão para desktop e MindJet na versão para celular. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de vários dessas ferramentas para vocês entrarem, conhecerem, experimentarem, né? Eu sugiro que vocês comecem pelas versões grátis, porque embora elas tenham algumas limitações, elas têm muitos recursos e vão ser super úteis, principalmente para quem está começando agora a utilizar essa técnica. Segundo Tony, o cérebro humano, ele não pensa na forma de listas, na forma de menus, barras de ferramentas,
né, segundo o Tony Buzan, o pensamento humano ele acontece de uma forma mais orgânica, tá? E ele compara, então, o pensamento, né, a forma como o cérebro trabalha isso, com as nervuras de uma folha, com as ramificações de uma árvore e até a própria estrutura neural do sistema nervoso humano. E essa é a maior vantagem, então, do mapeamento mental, porque ele se utiliza, né, das mesmas formas aí que o cérebro usa para armazenar as informações. E além disso, ele estimula os dois hemisférios cerebrais. O hemisfério direito, que está mais relacionado com a criatividade, com a imaginação, com a noção espacial, e o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério mais racional, mais lógico, que trabalha com palavras, com sequências, com números. Isso porque ele se utiliza tanto de palavras quanto de cores, de imagens. E é por isso que ele consegue, então, potencializar, né, o seu raciocínio, potencializar aí o uso do seu cérebro, da sua máquina cerebral. Além dessa, né, o mapa mental traz várias vantagens que o Tony, então, descreve no seu livro, tá? Seria dar clareza e visão geral, né, ao tema, fornecer também informações para o planejamento e para a tomada de decisão, proporcionar uma visão completa, né, de uma situação, de um assunto, atuar também como um armazém de informações, ativar a imaginação, ajudar a encontrar soluções criativas, né? Uma outra vantagem, aí uma aplicação bem direcionada então para os estudos, é você tomar anotações, né? Usar os mapas mentais aí para fazer anotações durante uma aula, durante uma palestra, né? E utilizar esses mapas mentais no momento da revisão para uma prova, sem contar o fato, né, de que os mapas mentais eles são bastante bonitos, né? É muito uma ferramenta prazerosa de você fazer, de você ver, analisar, né? Então é bem interessante trabalhar aí com os mapas mentais. O mapa mental, como a gente já disse, né, ele tem uma grande aplicação em várias áreas, tá? É uma ferramenta muito poderosa, a gente já falou isso aqui. Existe uma palestra, né, da Liz Kimura no YouTube, e a Liz Kimura, se eu não me engano, ela é a maior especialista em mapas mentais do Brasil, tá? E ela fala nessa palestra como os mapas mentais ajudaram ela a concluir a graduação de Direito na PUC e ser aprovada na primeira fase do exame da ordem. A Liz, ela é consultora de vários grupos empresariais, tá? Ela trabalha com os mapas mentais não só voltados para estudo, mas também muito voltado para o dia a dia de uma empresa, né? Para o gerenciamento de projetos, para a tomada de decisão, para desenhar processos também, né? Resolver problemas. Então, quem tiver mais interesse, né, em conhecer mais sobre esse assunto dos mapas mentais, eu sugiro que vocês assistam aos vídeos da Liz no YouTube, sigam ela também nas redes sociais, tá? Ela, se eu não me engano, é que tem mais conhecimento sobre mapas mentais no Brasil. A gente vai falar, então, sobre as regras do mapeamento mental. Essas regras, elas estão descritas no livro do Tony, né, que é Dominando a Técnica dos Mapas Mentais. E além disso, eu vou aproveitar então para a gente conversar sobre as regras e eu já vou falar um passo a passo de como a gente faz para montar, para confeccionar, né, o mapa mental. A gente vai usar o processo manual, então, né, com canetinhas e folha de papel em branco, e eu vou fazer com vocês um mapa mental, que vai ser um mapa, então, das regras gerais de acentuação gráfica, tá? Então, o primeiro passo é a gente colocar uma folha de papel, nós vamos usar uma folha A4 mesmo, tá? Na posição, então, paisagem. E aí a gente vai colocar, então, no centro desse papel, nós vamos desenhar uma imagem que represente o tema central. E esse desenho, ele vai ser feito em, no mínimo, 3 cores. Depois, então, a gente vai desenhar as ramificações principais. E essas ramificações, elas precisam ser curvas, mais grossas na direção do centro, e elas vão afinando à medida que se aproximam das extremidades,
gerando então sub-ramificações. Essa espessura da ramificação, ela simboliza o peso dela na hierarquia do seu mapa mental. Cada ramificação principal, ela deve ser feita em uma cor, e aí você pode criar o seu próprio código de cores. Essa ramificação, ela precisa ter o mesmo comprimento da palavra ou do desenho que vai ficar sobre ela. E você vai então escolher palavras-chave e vai escrever essas palavras em letras maiúsculas. Você pode usar imagens, símbolos, códigos, dimensões em todo o seu mapa. E pode usar ainda sublinhados, setas, linhas de conexão para representar as associações entre diferentes tópicos do seu mapa mental. E aí, então, a gente tem o nosso mapa mental finalizado. Bom, pessoal, para aproveitar ao máximo, todos os benefícios que o mapa mental pode trazer, e para aumentar também a probabilidade de você memorizar as informações do seu mapa, você precisa confeccionar o seu próprio mapa mental. E isso, gente, não é só para o mapa mental. Isso é para os seus resumos, para qualquer tipo de anotação que você faça, tá? Tem muito site que comercializa mapas mentais, que comercializa resumos, mas o ideal é que você mesmo faça as suas anotações, Parece um pouco de perda de tempo, se tem alguém vendendo, eu vou lá e compro e fica muito mais rápido. Mas a verdade é que cada pessoa ela vai fazer uma interpretação diferente, tá? Isso porque se eu pegar o mesmo livro e distribuir para 5 pessoas diferentes e pedir para que essas 5 pessoas depois façam um resumo do livro para mim, vocês vão ver que vai sair 5 resumos diferentes. Por quê? Porque cada um vai achar que uma determinada parte foi mais importante, Isso daí não é só aquela leitura que você faz. Ela vai sofrer influência da sua história de vida, das experiências que você viveu, A gente faz conexões das informações que a gente está aprendendo agora com aquelas informações que a gente já tem registradas no nosso cérebro. Então é muito importante que vocês mesmos façam as anotações de vocês. É por isso que às vezes é difícil quando você pega um mapa mental que uma outra pessoa fez, ou um resumo que uma outra pessoa fez, você não vai conseguir absorver a mesma quantidade de informação, porque as conexões que você vai fazer é diferente das conexões que aquela pessoa fez no momento que ela estava confeccionando aquela ferramenta, aquele mapa. E além disso, tem também a questão de que quando você está lá escrevendo, fazendo o seu resumo, fazendo o seu mapa mental, você vai conseguir gravar melhor aquelas informações, A gente se lembra de, como que foi mesmo? Que cor que eu usei? Por que eu usei aquela cor? Por que eu usei aquele símbolo? Isso tudo facilita na memorização, na absorção dessas informações e depois, na hora da prova, na recuperação daquelas informações que foram assimiladas. Então, tem muita coisa na internet, tem coisas boas sim, tá? Mas eu sugiro então que vocês, deem uma olhada nos mapas que existem, Até para vocês terem uma ideia na hora de começar, às vezes a gente fica meio travado na hora de começar a utilizar os mapas, para vocês verem mais exemplos, de aplicação disso. Até de resumo mesmo, é bom a gente dar uma lida, nos resumos de outras pessoas, mas sempre façam os resumos, as anotações, os mapas mentais de vocês, ok? Bom, pessoal, agora que a gente já falou, o que são os mapas mentais, quais são as vantagens deles, como que a gente faz um mapa mental, eu vou falar para vocês o que não são os mapas mentais. Como assim, Tem muito diagrama que existe por aí e que se confunde um pouco com os mapas mentais, tá? E esses outros diagramas, essas outras ferramentas, elas também têm uma grande aplicação nos estudos, no dia a dia de uma empresa, mas embora elas se pareçam com os mapas mentais, elas não podem ser confundidas com eles, tá? E aqui a gente tem os diagramas de aranha, os diagramas de árvore, os diagramas de Chikawa, a gente tem fluxogramas, a gente tem os gráficos de explosão solar, mapas conceituais,
Todas essas ferramentas, elas têm a sua importância, né? Mas não são mapas mentais. E quando a gente joga no Google, por exemplo, mapas mentais, vocês vão ver que retorna assim uma infinidade de imagens, tá? Tem muita coisa boa, tá? Tem muitas coisas, eu dei uma olhada, que realmente seguem as regras que o Tony coloca no livro dele, né? Que é o inventor da ferramenta. Mas tem muita coisa também que tem o nome de mapa mental, mas que não é um mapa mental, tá? Então, se vocês virem, por exemplo, anotações monocromáticas ou com poucas cores, né? Ou que a informação ali mais importante, né? Tipo, o assunto principal que vai ser tratado ali, ao invés de estar no centro, está em uma das extremidades do papel. Ou então, que ao invés de usar palavras-chave, usam textos. Tudo isso não é um mapa mental, ok? Não pode ser chamado de mapa mental. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem seu like, compartilhem com os amigos, isso é muito importante para mim. Isso ajuda no crescimento do canal, isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre um mal que atinge a maior parte das pessoas, né? Na verdade, eu acho que atinge todo mundo, pelo menos em algum momento, né? E que atrapalha muito a nossa vida, principalmente para aquelas pessoas aí que estão em busca de um cargo público, né? Que é a procrastinação. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!